a identidade do ser humano constrói da baixo arriba, porque se pensamos no ser humano quando é um bebê recém-nascido, ele é todo sensorialidade. O bebê é um mundo de sensações físicas, corporais. E o cuidador primário, normalmente a mamã, tem que responder, tem que fazer coisas para calmar esse mundo quando esse mundo começa a sentir desconforto, mal-estar, tem que fazer algo. Alguém do mundo externo tem que fazer algo. Assim que a primeira linguagem é a linguagem das nossas sensações físicas, no nosso corpo. Posteriormente vai acumulando a linguagem das emoções, que vai informando do que acontece e interações entre o nosso mundo físico interno e o mundo externo. As emoções informam o mundo externo do que está acontecendo no nosso mundo interno e demandam uma reação. Posteriormente, a medida que vamos crescendo, madurando, vêm as cognições, as crenças. Isto é muito posterior, porque o nosso cérebro cognitivo não está ativo mais que a partir dos 2 anos, aproximadamente. Assim que são sensações, emoções, crenças e, finalmente, o propósito vital, o significado. Assim que construímos de baixo arriba. A nossa corporalidade, o nosso corpo, é como a caixa negra que levam esses aviões, que levam registrada toda a trajetória de nossa vida, incluída a nossa vida pré-natal, incluída. E lembra todo. Não é possível não lembrar. Quando as pessoas dizem, eu não lembro minha infância, estão referindo, não lembram explicitamente, pero seu corpo sempre lembra. Seu corpo, nosso corpo lembra como é a experiência de estar perto de um outro corpo humano, por exemplo. Quando recebemos um abraço de outro, podemos experimentar muitas coisas. Se temos uma boa história, nosso corpo relaxa num abraço afetivo. Se não temos uma boa história, quando alguém, inclusive, se dá um abraço afetivo, nosso corpo tensa, porque tem lembranças do que acontecia na proximidade de outro corpo humano, normalmente a pessoa que principalmente oferecia os cuidados. ¿Verdad? Así que nosso corpo tem toda essa história. Temos que, se queremos integrar nossa experiência, e nossa experiência é sentida no corpo, como dice Antonio Damasio, o corpo é o órgano de experiência. A mente pensa sobre ela. Assim que se queremos fazer uma cura profunda da nossa experiência, da nossa dor, temos que contar e chegar ao corpo, sem dúvida. Você está dizendo uma coisa que eu queria trazer uma reflexão. Então, quem aqui está nos ouvindo, que seja terapeutas, que sejam não terapeutas, né? Se o meu corpo traz reações de rejeição, de tensão, de mal-estar, mesmo que aqui fora esteja tudo bem, é um sinal de que tem uma história a ser contada e de que é possível, com tratamento, com uma psicoterapia direcionada a trauma, é esse o nome? A gente pode dar esse nome? É possível integrar, desbloquear, para que essa pessoa possa ficar mais leve, menos agitada, menos em estado de alerta, na busca desse bem-estar e da cura. É possível. Uma pergunta? Porque muitos, Mário, não sabem que é possível. Eu acredito que é possível. É possível, absolutamente é possível. É, Nosso sistema nervoso começa a reagir desde muito cedo nas nossas vidas. Na vida intrauterina, começa a reagir o ambiente
bioquímico emocional externo. ¿Verdad? Eso sabemos por la ciencia, hoy en día también. Así que nuestro sistema nervoso va cargado de mucha información. Y nuestro sistema nervoso es un órgano de percepción. Tiene una costumbre de que está más habituado a percibir de ese mundo externo. Claro, los humanos somos los mamíferos que vivimos más longo tiempo con nuestros cuidadores. Otros animales pueden estar maduros en 2 años o inclusive en menos, pero los humanos no menos que 17, 18, 20 años, dependiendo dos Hoje mesmos. pouco mais. Sí, también no Brasil. También no Brasil. Só no Brasil? Aí não? También, 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 Ah, tá. Uhum. también. Sim, sim. Así que si moramos con los mismos cuidadores, hacemos las conductas, las reacciones de nuestros cuidadores predecibles. Ese sistema nervoso ten muita costume do que anticipar, do que pode esperar. E logo generaliza isto, porque vai a outras relações íntimas com a sua percepção. E se, por exemplo, uma pessoa estava crescendo num ambiente violento, com um pai alcoolizado, tudo isso é o que anticipa. Organizou o seu sistema nervoso como um alerta permanente, verdade? Sim. E agora está, por exemplo, inclusive com o terapeuta, pode estar percebendo o terapeuta como ameaça, potencial ameaça, crítico, violento, julgador ou abandônico. Ainda que isto não acontece com o terapeuta, pero o seu sistema nervoso bem acostumado a perceber o cuidador de uma maneira. Assim que as terapias profundas, profundas do trauma, têm que aceder ao corpo e ajudar que esse sistema nervoso descargue e podamos facilitar uma condição para transformar essa percepção, para descargar e facilitar que o corpo entregue essa informação que está todavía atrapada e atada a essa história antiga no passado.